Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Bom dia a toda a população de Colares. Neste momento vamos estar fazendo a chamada dos nobres vereadores. Trigésima primeira sessão ordinária, Câmara Municipal de Colares, referente ao primeiro período legislativo da 16ª legislatura, realizada no dia 27 de março de 2026. Presidente Gideon Soares. Primeira secretária Vanise Soeiro. Segundo secretário Hermes Augusto. Carolina Pantoja. Edionai Almeida. Elson Monteiro Palheta, presente. Marco Jorge. Renan Magalhães. Vladimir Conceição. Presente. Havendo quórum legal, dou por aberta esta sessão. Agora nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Salmo 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em lugar de pastos, ali me colocou. Ele me conduziu junto a uma água de refeição. Amém? Amém. Se tiver alguém que queira falar sobre a Palavra de Deus, tem a oportunidade. Se não tem ninguém, que as bênçãos do Senhor e o Espírito do Senhor esteja neste momento dirigindo e conduzindo esta sessão. Neste momento vamos estar passando a primeira pauta para a nossa primeira secretária, vereadora Vanise Soeiro, que vai estar fazendo a leitura das atas. Bom dia a todos, bom dia aos nobres vereadores, a nobre vereadora, bom dia a todos que nos acompanham através do Quebrando a Banca, a todos os funcionários desta casa, a quem nos dá a honra da presença hoje aqui nos acompanhando. Senhor presidente, nós temos aqui a ata da 28ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Colares, referente ao primeiro período legislativo da 16ª legislatura, realizada no dia 6 de março de 2026. A ata foi entregue previamente aos nobres vereadores. Alguma colocação de algum vereador referente à ata da 28ª sessão? Portanto, colocaremos então a ata em votação. Aqueles que desejam aprovar a ata permaneçam sentados. Ata aprovada. Ofício número 127/2026, CEMED. A Câmara Municipal de Vereadores, a Comissão de Educação. Assunto: abertura do primeiro encontro de formação do programa Leitura e Escrita na Educação Infantil, com o tema Ciência, Arte, Vida. Senhores, a Secretaria Municipal de Educação, CEMED, concretizará este ano o primeiro encontro de formação do programa Leitura e Escrita na Educação Infantil, o PROLEI. É um programa que visa trabalhar e fortalecer a formação continuada de educadores, aprimorando as práticas pedagógicas voltadas para a leitura, escrita e oralidade na educação infantil.
Aproveitando o ensejo, a Secretaria Municipal de Educação convida as vossas senhorias para prestigiar este evento com o tema Ciência, Arte e Vida, pois vossas presenças serão de grande incentivo no engrandecimento da formação a ser realizada no dia 27 de março de 2026, sexta-feira, às 8 da manhã, na Secretaria Municipal de Educação, neste município de Colares. Sem mais para o momento, agradecemos e contamos com sua presença. Respeitosamente, Álvaro Nazareno Oliveira da Silva, secretário municipal de Educação. Ofício número 03/2016. Do coordenador de Vigilância Sanitária, Lindon Alves Barreto, ao presidente da Câmara Municipal de Colares. Excelentíssimo senhor, em resposta ao ofício número 090/2026 da Câmara Municipal de Colares, de 16 de março de 2026, encaminhamos os laudos da coleta de água do mês de novembro. Informamos que, referente ao mês de outubro, não realizamos coleta por falta de transporte para envio das amostras ao laboratório e, a partir de dezembro de 2025, o LACEN não está recebendo amostras para análise de água de municípios que estão na gestão plena, conforme reunião do dia 8/5 de 2025. A cópia da ata da reunião está em anexo. Referente às análises de água realizada para este município até novembro de 2025, por ser de água sem tratamento, os exames só eram de análise físico-químico e análise bacteriológica, que ajudam a avaliar a qualidade da água e identificar possíveis riscos à saúde pública. Atenciosamente, Lindon Barreto, coordenador de Vigilância Sanitária. Senhores vereadores, quem tiver interesse ao acesso à relação das pessoas da coleta de água, também nós temos os relatórios. A Secretaria da Casa estará disponibilizando aos nobres vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Eu não vejo uma desculpa plausível do coordenador de endemias por falta de transporte. Para mim, isso foi falta de interesse. Porque até que dentro de Colares, ali na Nova Esperança, tem casos seríssimos para eles resolver e não foram. Caso sério mesmo, risco até de doença. Que a gente comunica esse setor e eu não vejo fazer o trabalho eficaz. O prédio é péssimo, não tem condições de trabalho? Eu também dou uma palmatória, eu sei que não tem. Mas não justifica não fazer um trabalho muito importante esse, que a maioria dos vereadores falaram aqui na Câmara referente a essa água. Nosso povo está sofrendo por causa dessa água, que antigamente não era assim. Eu espero que a Vossa Excelência, presidente, tenha mandado o ofício mesmo para essa empresa vir dar um esclarecimento aqui a alguém sobre isso, porque a nossa água não precisava desse absurdo de cloro, em risco até de matar um ser humano, que a nossa água era muito ótima mesmo, que levava até fora daqui, e hoje em dia o nosso povo é sacrificado. Hoje em dia, a maioria quase dos comerciantes estão ganhando um bom dinheiro, porque o nosso povo está até tomando banho com água mineral. Mas quem não tem condições, tem que beber essa água aí, que para mim, essa nossa água hoje, eu falo até que ela está poluída, de tanto cloro, que em vez de fazer bem, está fazendo mal para o nosso povo, para nós,
para todos nós, porque eu não tomo água mineral. Eu tomo água da torneira mesmo. Mas é um absurdo o que está acontecendo. Eu repudio esse setor de endemias dizer que não foi mandar fazer o serviço por falta de transporte. Para mim foi falta de interesse. Obrigado. Agradeço aqui o nosso nobre vereador Elcinho. Convido aqui o nobre vereador Emerson. Vamos dar conta. Terminou já, né? Tá. Nesse momento, vamos estar colocando logo em pauta os dois projetos que vão tramitar nesta sessão aqui, vão dar entrada na mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, nós temos aqui parecer conjunto da Comissão Permanente de Justiça e Redação de Leis, Comissão Permanente de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, referente ao projeto de lei número 001, de 23 de janeiro de 2026. Projeto de lei que dispõe sobre o reajuste do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica do município de Colares e dá outras providências. Autoria do Executivo Municipal. As comissões permanentes de Justiça e Redação de Leis e Comissão Permanente de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, após análise minuciosa do projeto de lei número 001, de 23 de janeiro de 2026, projeto de lei que dispõe sobre o reajuste do piso salarial nacional dos professores do Magistério Público da Educação Básica do município de Colares e dá outras providências, apresentam parecer sobre a matéria. Legalidade na Lei Orgânica do município de Colares. As comissões permanentes de Justiça e Redação de Leis e Comissão Permanente de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, após análise minuciosa do projeto de lei número 001, de 23 de janeiro de 2026, projeto de lei que dispõe sobre o reajuste do piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do município de Colares e dá outras providências, que destaca a legalidade do projeto de lei com base nas leis vigentes do município de Colares. Conclusão, recomendação e votos dos relatores. Diante do exposto, as comissões de Justiça e Redação de Leis e Comissão Permanente de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e Direitos Humanos da Criança e do Adolescente opinam favoravelmente, por unanimidade, a deliberação e aprovação do projeto de lei, encaminhando para o plenário da Câmara Municipal de Colares para discussão, votação e, se possível, a aprovação. Este é o parecer que submetemos à apreciação da plenária. Colares, 25 de março de 2026.
Comissão Permanente de Justiça e Redação de Leis, com o presidente Elionai Almeida, relator Emerson Augusto e membro Carolina Pantoja Pinto de Oliveira. Este é o parecer conjunto, projeto de lei número 001. Portanto, parecer em discussão. Com a palavra, senhor presidente, nobres parlamentares, fica aqui só uma questão até para nós nos organizarmos, tá, gente? Esse projeto é de suma importância, mas só para efeito de esclarecimento, o executivo já paga o piso desde janeiro, tá? Isso vai ser só para que possa ser formalizado a lei pelo fato de não ter sido tramitado nessa casa. E para a classe não ficar sendo prejudicada, o executivo já paga o piso salarial desde janeiro, tá? Não é obrigado os municípios pagarem, mas por isso que recorreram. Os prefeitos recorreram em Brasília, porque do momento que lançaram o piso nacional, os municípios estavam ficando prejudicados pelo fato que nem todo município tem renda. Então os prefeitos se reuniram, foram a Brasília e graças a Deus conseguiram. Então os municípios só pagam o piso mediante as condições financeiras do seu município. Mas graças a Deus o município está pagando o piso, sim, da classe do magistério, tá? Então tenha plena certeza, nobres vereadores, que na hora da aprovação terão meu voto favorável. Como membro da comissão, né, o relator, mas eu tenho a plena certeza que isso é de suma importância para a classe, para a sociedade colarense também, tá? Obrigado, presidente. Obrigado, nobre vereador. Com sua permissão, senhor presidente, sabemos da importância de nossos profissionais da educação. Então, hoje, aprovar esse projeto não só os valorizam, mas torna sobre efeito de lei o pagamento do piso salarial do magistério. E dessa forma, este vereador, sem dúvida alguma, tem todo o seu apoio a este projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Emerson. Bem, portanto, colocaremos então o projeto em votação. Como vota o vereador Vladimir Costa? Eu voto sim, primeira secretária. Obrigada, vereador. Como vota a vereadora Carolina Pantoja? Eu voto sim. Obrigada, vereadora. Como vota o vereador Marcos Jorge? Eu voto sim, vereador. Obrigada, vereador. Como vota o vereador Elson? Voto sim. Obrigada, vereador. Como vota o vereador Renan Magalhães? Sim. Obrigada, vereador. Como vota o vereador Emerson? Voto sim. Obrigada, vereador. Como vota a vereadora Vanise? Eu voto sim. Como vota o vereador Gideon? Eu voto sim. Obrigada, vereador. Portanto, projeto aprovado. Só uma justificativa, o que nós aprovamos foi o parecer. Agora, então, o projeto de lei que dispõe sobre o reajuste do piso salarial
Nacional dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do município de Colares e da outras providências. Projeto em votação. Como vota o vereador Vladimir? Voto sim, secretário. Como vota a vereadora Carolina? Como vota o vereador Marco Jorge? Voto sim. Como vota o vereador Elson? Voto sim. Como vota o vereador Renan? Sim. Como vota o vereador Emerson? Voto sim. Como vota a vereadora Vanise? Eu voto sim. Como vota o vereador Gideon? Eu voto sim. Projeto de lei número 001/2026 aprovado. Temos aqui o parecer conjunto da Comissão Permanente de Justiça e Redação de Leis, da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. Projeto de Lei número 002, de 26 de fevereiro de 2026. Projeto de lei que dispõe sobre a inclusão da nomenclatura quilombola nas escolas públicas municipais localizadas em comunidades remanescentes de quilombo no município de Colares e da outras providências. Autoria do Executivo Municipal. A Comissão Permanente de Justiça e Redação de Leis e a Comissão Permanente de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, após análise minuciosa do projeto de lei número 002, projeto de lei que dispõe sobre a inclusão da nomenclatura quilombola nas escolas públicas municipais localizadas em comunidades remanescentes de quilombo no município de Colares e da outras providências, apresentam parecer sobre a matéria. Legalidade na lei orgânica do município de Colares. As comissões permanentes, após análise minuciosa do projeto de lei número 002, de 26 de fevereiro de 2026, projeto de lei que dispõe sobre a inclusão da nomenclatura quilombola nas escolas públicas municipais localizadas em comunidades remanescentes de quilombo no município de Colares e da outras providências, que destaca a legalidade do projeto de lei com base nas leis vigentes do município de Colares. Conclusão, recomendação e votos dos relatores. Diante do exposto, as comissões opinam favoravelmente por unanimidade a deliberação e aprovação do projeto de lei número 002, de 26 de fevereiro de 2026, encaminhando para o plenário da Câmara Municipal para discussão, votação e, se possível, aprovação. Este é o parecer que submetemos à apreciação da plenária. Câmara Municipal de Colares, 25 de março de 2026. Comissão Permanente de Justiça e Redação de Leis, presidente Elionai Almeida, relator Emerson Augusto, membro Carolina Pantoja. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, presidente Renan Magalhães, relatora Carolina Pantoja, membro Vladimir Conceição Costa. Portanto, senhores vereadores, senhora vereadora, esse é o parecer conjunto das comissões e o parecer está em discussão. Com sua permissão, senhor presidente, foi anexado esse projeto, primeira secretária, o mapa de georreferenciamento sobre essas áreas quilombolas que terão anexados os nomes quilombolas em suas respectivas escolas. O projeto de lei está anexado, senhor vereador. O mapa?
Não, só o projeto. A gente tem um pequeno contratempo com relação a esse projeto, porque anexar a questão quilombola em uma escola é de grande importância, até porque a gente sabe que recursos são destinados a essas instituições através de suas características. Mas o projeto ele poderia estar identificando, né, as comunidades quilombolas existentes no município, para que fosse aprovado justamente beneficiando essas regiões quilombolas municipais. Eu acredito que seria interessante a gente ter o mapa de georreferenciamento e dentro das normativas dessa casa, eu gostaria de pedir vista a esse processo e solicitando que o secretário de Educação, junto com a nossa excelentíssima prefeita, possam estar referenciando as escolas ou as regiões que receberão essas características de escolas quilombolas. Só para esclarecer, as escolas, os nomes das escolas estão no projeto. Bem, senhor presidente, questão de ordem. O senhor não é relator, vereador? Por que o senhor não veio isso antes de fazer a cobrança marginada? Justifica, o senhor tem razão sim. Tem que estar o nome das escolas para que possa esclarecer para os demais vereadores e para a sociedade. Mas já que está o nome aí, eu pediria, senhor presidente, que se pudesse ler o nome das escolas que serão, que irão levar a nomenclatura. Eu acho que é mais do que justo, não é isso? Obrigado, presidente. Com certeza. A nova nomenclatura será incluída nos registros oficiais, documentos administrativos, materiais didáticos e identificação visual das unidades escolares, conforme segue: Escola Quilombola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Santa Rita de Cássia. Escola Quilombola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Padre Alfredo de Laó. Escola Quilombola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Bom Jesus. Essas são as escolas. Eu acredito que Senhor faria vereador, só para esclarecer, o que está em discussão é parecer. o parecer, tá? Certo. Acho que poderia fazer a correção só titulando lá a localidade. Padre Alfredo de Laó, Cacau, fulano de tal. Pode dar sequência, nobre colega. Certo, vereador. Obrigada pela sua observação. Para oficializar, eu retiro o pedido de vista para que possa dar sequência na votação do projeto. Do parecer. Do parecer. Obrigada, vereador. Algum outro vereador deseja? Portanto, parecer em votação. Como vota o vereador Vladimir Costa? Voto sim. Como vota a vereadora Carolina? Voto sim. Como vota o vereador Marco Jorge? Voto sim.
Como vota o vereador Elson? Como vota o vereador Renan Magalhães? Sim. Como vota o vereador Emerson? Voto sim. Como vota a vereadora Vanise? Eu voto sim. Como vota o vereador Gideon? Eu voto sim. Portanto, parecer aprovado. Temos então um projeto de lei número 002/2026, que dispõe sobre a inclusão da nomenclatura quilombola nas escolas públicas municipais localizadas em comunidades remanescentes de quilombo, no município de Colares, e da outras providências. Dispõe, de acordo com a resolução CNE/CEB número 08, de 20 de novembro de 2012, sobre a inclusão da nomenclatura quilombola nas escolas públicas situadas em comunidades remanescentes de quilombo, visando promover a diversidade, o reconhecimento cultural e a inclusão de seus alunos. Projeto em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Mais um projeto mesmo de extrema importância e necessidade. Mesmo sabendo que a questão quilombola, hoje no Brasil, é muito valorizada. E, às vezes, a comunidade o município perde recursos por questões de leis. Então, isso vai ser muito importante, mas eu aprovarei mediante a correção que até o nobre vereador também sugeriu, que fosse apenas colocado os nomes das localidades no projeto, mas fora disso terá o meu voto favorável. Justamente para que possa dar sequência à votação, que seja imposta uma emenda aditiva, né, solicitando que seja caracterizado, acrescentado, né, o nome das localidades de acordo com as suas respectivas escolas. Correto, vereador. Então, votaremos agora o projeto de lei número 002/2026, com a emenda aditiva. Como vota o vereador Vladimir? Voto sim. Como vota a vereadora Carolina? Voto sim. Como vota o vereador Marco Jorge? Voto sim. Como vota o vereador Elson? Voto sim. Como vota o vereador Renan? Sim. Como vota o vereador Emerson? Voto sim. Como vota a vereadora Vanise? Eu voto sim. Como vota o vereador Gideon? Eu voto sim. Projeto aprovado. Nesse momento, eu gostaria de passar a fala à nobre vereadora Carolina, que vai justificar a sua saída. Com licença, presidente, vereadores. Hoje eu tive um compromisso inadiável, né, que é também resolver problemas de saúde.
Então, eu vou ter que me retirar agora mais cedo, tá ok? Tá ok. Tudo certo. Vamos agora passar a segunda parte. Vamos ceder as oportunidades aos nobres parlamentares que hoje se encontram aqui, com a fala ao vereador Elcio Monteiro Palhito. Bom dia a todos, aos nobres vereadores, ao povo que nos assiste, Quebrando a Banca. Começar a minha fala aqui hoje, que presidente, nós precisamos convocar com urgência aqui na Câmara o pessoal da internet, o pessoal o responsável da energia que fornece nosso município, porque nós somos cobrados, principalmente nós que vem da zona rural, que aquele cheirão ali do Candeuba, né, até o Maracajó, tá tudo no chão, os fios, e eles têm que dar uma explicação para a gente dar uma explicação para o povo, porque aquilo está colocando em risco a vida de muita gente, até mesmo a nossa. E nós sabemos que cada órgão tem a pessoa responsável e competente para resolver. Então nós precisamos chamar ele aqui na Câmara, né, para dar uma explicação, para organizar esses fios aí nos portes, porque está colocando em risco a vida de muita gente, para que não venha acontecer algo, né? E a gente tentar resolver depois que acontecer. Então nós estamos tendo tempo de chamar eles aqui para vir tentar organizar e dar uma resposta para o povo. Diante da minha fala aqui, eu venho agradecer a nossa prefeita pela reforma e ampliação do nosso posto de saúde da nossa comunidade de Guajará. Que Deus venha abençoar grandemente. Que Deus venha estar cada dia dando força, capacitando a nossa gestora, que ela venha fazer mais e mais trabalhos em outras comunidades também. Sabemos que não é fácil, quanto é dificultoso você administrar um município. Nós temos a nossa dificuldade hoje, quanto vereador, de liderar com um grupo onde você trabalha, e é muito difícil a gente entender, às vezes, a cabeça, o coração do ser humano, e que o Senhor venha dar muita força à nossa prefeita, muita saúde, que ela venha ter sempre esse desejo e essa vontade de fazer mais e mais, que o nosso município só tenha a crescer. Fica aqui meus agradecimentos. Um bom dia a todos. Obrigado, nobre vereador. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente, aproveitando a fala do nobre vereador, que este era um assunto que eu gostaria de tocar hoje nessa sessão. Primeiramente, gostaria de solicitar um requerimento verbal à secretária de obras do município, junto com a nossa excelentíssima prefeita, para que possam estar fazendo a limpeza das margens de nossos ramais. Nossos ramais, por não serem PA, são de responsabilidade municipais. E o que vemos hoje é justamente que essa limpeza não está sendo realizada, árvores estão caindo nas fiações elétricas, nas fiações de internet, causando transtorno para a nossa população e acidentes. E desde já espero que a prefeitura que nós possamos estar aprovando esse requerimento e que a prefeitura possa estar realizando esses trabalhos de limpezas das margens do ramal, tanto do ramal que liga Colares à comunidade de Guajará, passando por Fazenda, quanto o ramal de Santo Antônio de Colares até Jussarateua e os demais ramais, Ariri, Genipaoba da Laura, que estão necessitando dessas limpezas com urgência. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, uma questão de ordem, só para reforçar a fala do vereador Elcínio. E eu acho, meus nobres vereadores,
ao público que nos assiste, uma falta de respeito tão grande dessas empresas que fornecem a internet à nossa população. E hoje eles não querem ter mais o devido trabalho de subir na escada, vereador Vladimir, e fazer a instalação correta. E a fiação já corre na pista, na rua, entendeu? Então a gente já reforça a esse convite que essas empresas, meu nobre presidente, sejam notificadas também por essa casa, para que eles possam estar de uma forma legal ajustando aí essas instalações aí na margem das nossas estradas, causando sim um perigo muito grande à nossa população. Questão de ordem, presidente. Reforçando a fala do nosso parceiro Marco Jorge, vereador. Já foi conversado com a secretária, mas infelizmente o maquinário não pode ir lá devido ao chutário todo no chão. No dia que o maquinário esteve no Guajará, eu esteve conversando com ela. Inclusive já tivemos uma conversa aí, o meu parceiro Marco Jorge com a prefeita. Por ela a gente pode conseguir as pessoas para limparem lá, mas só que a gente não pode também colocar em risco a vida das pessoas. Aquele fio no chão lá, eu passo a noite com o paciente lá e está pegando fogo. Eu já passo até assustado, porque não está fácil hoje em dia, que já tivemos acidente lá no São Pedro com o nosso parceiro Careca. Tivemos agora que aquela árvore caiu, aquele senhor, né? Então, quanto mais antes a gente agir para se organizar, seria muito bem, melhor. Vamos dar continuidade. O nobre vereador Marco Jorge tem a sua oportunidade. Bom dia, nobres vereadores, ao povo que nos assiste através do nosso Quebrando a Banca, líder em audiência no nosso município, no nosso estado do Pará. Quero cumprimentar a mesa diretora na pessoa da nossa amiga ilustre, vereadora Banise. O nosso cordial bom dia a toda a nossa população clarense. Iniciando a minha fala, nós vereadores, já gostaria aqui de explicar uma situação que vem acontecendo no nosso município, especialmente na comunidade de Maracajó, onde funciona o ESF, que, se eu não me engano, mais 5 ou 6 comunidades dependem desse atendimento, e hoje nós estamos aí com a falta de médico. Essa questão que eu queria explicar à nossa população, que o médico na qual trabalhava no ESP pediu seu desligamento do município para trilhar novo rumo de sua carreira, tá certo, gente? Então eu queria esclarecer a nossa população que tem uma fala, uma notícia percorrendo no município que o médico foi embora, meu nobre vereador Vladimir, por falta de pagamento. Isso nunca existiu, até porque um dia antes do doutor Job Neto sair do município, eu tive uma conversa com ele e perguntei para ele, como disse que estava tudo certo, estava saindo do município, mas agradecendo muito a gestão da nossa amiga prefeita Maria Lucimar, mas que ele saía do município em dias com seus vencimentos e simplesmente saiu para trilhar aí novo rumo, como foi falado da sua carreira profissional. Então, ficando aí a vagância no oeste de Maracajó, e conversando com a nossa gestora Maria Lucimar,
a nossa amiga secretária de saúde do município, a gente eles já estão aí providenciando outro profissional para que possa atuar na área. Haja vista que esse médico é do programa Mais Médico, a gente entende que esse programa é do governo federal, que para mandar um médico a essas áreas depende de várias situações burocráticas, mas que é sim competência do município trazer em tempo hábil um médico ao nosso EF do Maracajó para que possa estar atendendo a nossa população. Já gostaria aqui de chamar a atenção ao nosso povo que participaram da ação social do dia 6/3 na comunidade de Maracajó, que os RGs já estão sendo entregues no endereço Passagem das Flores, na comunidade de Maracajó, ou seja, na casa do vereador Marco Jorge. Aquelas pessoas que participaram da ação, que se desloquem a esse endereço ou entrem em contato no meu PV, que a gente leva até a sua residência. Aproveitando o ensejo, mais uma vez, meus nobres vereadores e ao povo que nos assiste, gostaria aqui de expressar meu sincero agradecimento ao deputado Eric Monteiro pela grande realização dessa ação social na comunidade de Maracajó. Quero dizer, deputado Eric Monteiro, que essa iniciativa levou apoio e serviços essenciais, dignidade à nossa população, mostrando o seu compromisso com o que mais precisa. Quero reafirmar, deputado, o meu compromisso com o senhor na construção desse novo projeto. Gratidão por esse importante gesto de levar cidadania a todos o município do estado do Pará. Quero dizer que o deputado Eric já é nosso parceiro, não só de hoje, aqui no município de Colares, e sim de outra gestão, já vem contribuindo com o nosso município, e fica aqui os meus sinceros e apreço a vossa excelência. A todos os vereadores e ao povo que nos escute, um abençoado final de semana a todos nós. Era isso que eu tinha que expor. Meu nobre presidente, retorno a palavra a vossa excelência. Obrigado. Obrigado, nobre vereador Marco Jorge, por suas colocações. Vamos ouvir agora o nobre vereador Vladimir Conceição Costa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, meu bom dia aos nossos funcionários dessa casa, aos ouvintes do Quebrando a Banca, que Deus abençoe a cada um de nós. Quero iniciar minha fala aqui deixando as minhas condolências à família do senhor Manuel Favacho, que recentemente veio a falecer, um grande amigo, um homem que, quando eu vim de fato de direito para Colares, me deu muito apoio. E fui muito grato à amizade. Desde meus 15 anos aproximadamente, esse senhor me ajudou muito na minha infância, na minha juventude aqui, para hoje, no meu engrandecimento. Ele como um amigo, e eu tive o prazer de reconhecer, principalmente nesse último momento de dor da família. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal ao executivo que pudesse construir um abrigo,
uma cobertura na localidade de Mãe Rita para a classe escolar. O ônibus, quando vai buscar os alunos, principalmente agora nesse período de chuva, os alunos vêm todo molhado. E é de suma importância, eu estive lá, e eu tenho plena certeza que a comunidade, a classe escolar, ficará muito bem grato se o executivo construir um abrigo para eles esperarem o ônibus escolar para não chegarem totalmente molhado na escola. Essa questão, nobres vereadores, sobre a fiação da internet. É mais do que justo chamar um representante, porque se vossas excelências analisarem, olharem aqui na sede, é um emaranhado de fios. E tem fios que não servem mais. E eles não têm a responsabilidade de tirar o que não presta. Eles colocam outro, mas não tiram o que não presta. E a cidade fica feia. Então é ridículo a gente passar a olhar para aquele esporte, bando de fio enrolado, outros arriados, zona rural arriado, não se pode fazer o trabalho, às vezes em alguns ramais, porque a Equatorial também dificulta o trabalho de uma secretaria de obra, porque para a máquina ou para fazer a roçagem, aqueles fios arriados no chão estão energizados. Isso aí dá prejuízo ou até uma tragédia. Então, é preciso chamar, sim, um representante aqui, mas que tenham a responsabilidade de não ficar na palavra, porque é fácil vir aqui fazer um esclarecimento, mas eles não honram com a responsabilidade deles e nós que somos cobrados mediante a nossa população. Eu estou muito feliz, senhores parlamentares, de uma breve conquista que chegará à nossa classe dos pescadores. Eu tive a honra, que já pedia muito nessa casa, eu tenho certeza que parlamentares também, em breve o nosso mercado municipal estará recebendo reforma e ampliação, acompanhei o projeto, já fui com o engenheiro, agora nosso mercado vai ser digno, porque eu não saio do mercado, eu digo que o mercado é meu segundo gabinete, mas é feio. Parte de banheiro, a parte lá de trás, mas é um local que eu amo. E eu estava brigando por isso, e em breve vai ser reformado e ampliado. Mas deixo aqui um recado nos nossos amigos, não generalizando, porque tem pescadores que estão reclamando também, mas as pessoas que estão trafegando de moto no Trapiche. Gente, é pescador discutindo com pescador e não mantém o respeito. Mas quando cai o Trapiche, a culpa é da gestão. Mas os próprios pescadores estão dizendo, a gente não aguenta mais, tem placa de sinalização, eu estou brigando agora para colocar corrente lá e uma pessoa responsável para ver se inibe, diminui. Mas depois que cai, gente, se ali um Trapiche desse, foi Ana Júlia Carepa que mandou fazer. Há quantos anos e nunca teve uma reforma, aquilo ali é uma obra do governo do estado. Entrou o governador, saiu o governador, nunca ninguém fez uma reforma. Caiu um tempo desse um pedaço, a prefeita deu um jeito e mandou ajeitar. Já caiu outro lá na ponta. Se cair totalmente esse Trapiche, gente, quem vai levar o óleo, quem está andando de moto, não é quem carrega os peixes. Eles que vão ser mais prejudicados, porque vão começar a pisar na lama de novo, sofrer de novo como sofriam antigamente. Os nossos pescadores dão um duro desgraçado lá fora para trazer o nosso alimento. Mas também os carregadores sofrem. E se esse Trapiche vier abaixo, vai prejudicar não só a parte de trabalho, como até a própria saúde dessas pessoas que trabalham ali. Aquele Trapiche é só o carrinho que o pessoal vão buscar o pescado lá na ponta e trazer. Não tem porquê, não tem a precisão de estar passeando de moto no Trapiche. Eu presenciei, fiquei embaixo do Trapiche com alguns pescadores, quando passava a moto, aquilo trepida, e os tijolos, que estão, tijolo embaixo, cai os pedacinhos. Então eles não estão sabendo o prejuízo que estão fazendo, até para a própria classe. Não são todos, mas são alguns,
e um chama a atenção do outro, mas não tem jeito. Se vocês ficarem de manhã, de tarde e de noite, andam mais de moto no trapiche do que na rua. Por incrível que pareça. Então, é gratificante que a gente vê que vai ser feita uma coisa boa. Assim como eu quero que seja feita em várias localidades. Está se aproximando também o trapiche do Mocajatuba, a parte do mercado do Mocajatuba também. Já sei que a nobre vereadora já solicitou, então, gradativamente vai ser construído algumas coisas. Se não for agora, a gente pede que sim, os próximos que entrar, nós temos, quem estiver aqui, nós temos que estar cobrando, é nossa obrigação. Então, eu creio, gente, que está na hora mesmo. Hoje eu até prometi para Deus que eu tenho que mudar meu comportamento de Câmara. Não adianta só brigar, bora se unir e bora trabalhar pelo nosso povo. Se tem alguma coisa de errado, bora chegar lá a gestora, que é o que eu faço. Eu vejo um erro e vou lá. Não deu conta do recado, na sexta-feira eu estou aqui. Porque às vezes a gente pede, tem secretários que fazem vista grossa, mas o espelho de uma gestora, de qualquer gestor, é secretário. O secretário que não trabalhar direito, não fizer as suas obrigações, está na língua do Vladimir, porque eu não passo a mão na cabeça, eu sou gestão. Mas eu sou povo, quem votou em mim foi o povo. Se o povo está sofrendo, eu estou defendendo o povo. Eu não vim para cá para defender secretário, jamais. Mas quando estão trabalhando direitinho, eu estou aqui para elogiá-los, eu estou aqui para aplaudi-los. E é isso, daqui para frente, eu quero que, se a gente puder se unir, bora valorizar mais também o nosso município, bora trabalhar, vamos deixar também só da politicagem, todos nós temos nossos candidatos, todos nós temos os nossos direitos de votar em quem quiser, falar sim o que quiser, com convicção, mas eu peço a cada um de nós, bora trabalhar mais no nosso povo, bora se unir, e em especial, senhor presidente, se o senhor pudesse marcar uma reunião extra com cada um de nós, com todos os parlamentares, referente aos nossos projetos, tá? Porque ainda tem projetos ainda para ser analisado, para que a gente não possa também estar sendo cobrado indevidamente perante a sociedade, porque queira ou não queira, a sociedade está de olho no Quebrando a Banca, está de olho em cada um de nós, que é obrigação deles mesmo nos fiscalizar também. Nós somos fiscalizadores, mas a população também nos fiscaliza, e ela que nos coloca e elas que nos tira. Primeiramente, a gente tem que pedir bênção de Deus, sim, mas em segundo é o nosso povo. Então, senhor presidente, obrigado. Eu hoje estou muito tranquilo, estou bem, estou na paz. Hoje parece assim que eu amanheci muito bem inspirado, com muito amor no coração, graças a Deus. E que Deus abençoe a cada um de nós e que tenhamos um ótimo final de semana. Obrigado. Obrigado, nobre vereador Vladimir Costa. Quero externar aqui, sinceramente, que na sua fala até me emocionei. E agradeço a Deus, porque todas as vezes que dobro meu joelho, oro pela Vossa Excelência, né? E a forma como você falou hoje, mencionou a sua preocupação em relação à população, né? De criar uma unidade aqui dentro, de uma união. Isso até me emocionou e você está de parabéns. E obrigado, né? Que nós, a partir de hoje, não só de hoje, mas já era para ter acontecido isso, né? Nós fomos eleitos realmente para lutar pelo povo, né? Para trazer as demandas aqui. Nossos pensamentos às vezes se divergem de um de outro, né? Mas no final da linha é o povo que nós temos que lembrar que o objetivo é o povo, né? Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de comentar a fala com a sua permissão, senhor vereador. Eu estive no final de semana lá no Trapiche e, inclusive, comentei esse fato triste e, eu digo, até desrespeitoso com o nosso município, que é realmente o tráfego de veículos ali, mais precisamente de motos, né, no nosso Trapiche. Interessante porque tem uma placa lá de um decreto municipal, né, e as pessoas elas não respeitam. E pasmem, trafegam com crianças e ainda fazendo manobras, né, o que é mais triste ainda, porque como o senhor mesmo citou,
É um ambiente ali onde os nossos pescadores precisam, que Deus o livre aconteça algo pior, serão os principais prejudicados, e muitos, não generalizando, muitas dessas pessoas não pensam nisso. Eu não sei se o nobre vereador recorda, mas eu inclusive cheguei a sugerir à gestão municipal que houvesse a contratação de um zelador para que pudesse estar ali, porque talvez com isso inibisse, né, a ação dessas pessoas, porque mesmo colocando ali o aviso de um decreto não foi suficiente. Eu penso até, senhor vereador, que pudesse ser colocado câmeras, né, e nós pensássemos em possíveis multas, porque a gente percebe que quando dói no bolso do cidadão, aí sim ele pensa 10 vezes antes de fazer. Então, eu acho que seria um caso a ser pensado pela secretaria responsável, pela prefeita, que pudesse ser colocado ali câmeras, porque talvez assim pudesse, então, amenizar esse tipo de problema que nós teremos futuramente, com certeza, se essas pessoas continuarem trafegando de moto lá no Trapiche. Obrigada. Questão de ordem, senhor presidente. Também contribuindo com a fala do nobre vereador e da nobre vereadora, eu acredito que no início do ano passado, após o acontecido no Trapiche, quando ele veio ao chão, uma parte dele, foi muito discutido esse assunto. E estamos há um ano, eu acredito, aproximadamente do acontecido, e as providências não foram tomadas de acordo com as discussões que foram feitas. Nós temos os ferros de embarreiramento, que são fixados ao chão, que não permite veículo nenhum passar. A sugestão da vereadora do zelador, eu acredito que seria hoje a solução mais consistente, porque os ferros de embarreiramento provavelmente vão impedir a passagem das carrocinhas. Mas o zelador não, ele vai estar ali não só com a autoridade de não permitir, e também vai, com certeza, deixar um ambiente diferente quando a vereadora diz que quem trafegar de moto será multado. Eu acredito que é necessário, peço até ao presidente, ao nobre vereador também, que é o líder de governo, né? O vereador Marcos Jorge, que pudesse solicitar uma reunião. É o Leonai? Sim, sim. Líder de bancada, né? Que pudesse solicitar com a nossa excelentíssima prefeita, que fizesse uma reunião com os novos vereadores, para que possamos discutir essa situação do Trapiche. Eu acredito que é uma situação que precisa ser discutida, que a conversa ela pode trazer um fruto muito grande e uma resposta para essa problemática que os pescadores enfrentam no nosso município. Parabéns pela, se Deus quiser, futura reforma também no mercado municipal de Colares. É necessário realmente melhorar, né, o ambiente do nosso mercado municipal, e eu espero que a gente possa juntos solucionar esse problema do nosso Trapiche municipal. Obrigado, presidente. Reforçando também a fala do nobre vereador Vladimir Costa a respeito do tráfego do Trapiche, que todos nós sabemos que há uma placa lá, né? Mas há esse grande desrespeito. E aproveitando que um assunto puxa outro, a semana passada, ou essa semana, eu presenciei uma cena. Nós temos um perímetro ali na Avenida 15 de Novembro, que ela no decorrer do dia, ela é interditada uma mão, né, aqui, no período comercial. E eu presenciei uma cena de um funcionário municipal, talvez usando de sua prerrogativa, passando. Eu estava bem na frente, né? Quando ele passou, eu cheguei e chamei a atenção do rapaz que estava lá atendendo. Ele falou: não, mas ele falou que... Eu falei: olha, não pode. Aqui só quem pode passar aqui é a polícia e a ambulância. São os dois carros que têm permissão para passar na contramão pelo período da manhã. Mas o cidadão passou, então ele está desrespeitando. Então a gente vê hoje a população mesmo
como se diz assim, bagunçando com o negócio, né? Às vezes quer ajeitar, quer organizar, mas tem pessoas que não respeitam, não respeitam. Então, isso é indignante. Então, deixo aqui, quero reforçar o seu compromisso também, que haja uma fiscalização maior, né? Para que outros incidentes não venham a estar acontecendo. Questão de ordem, senhor presidente. Só para ressaltar, eu já tinha também, eu esqueci, eu tinha falado com a prefeita referente a contratar uma pessoa para lá. Não só colocar a corrente, mas também contratar uma pessoa para ficar ali como um vigilante. Por quê? Se colocar a corrente para tirar quando a carrocinha passar. Essa já é a segunda placa que colocam lá no trapiche, a primeira foi jogada fora. Arrancaram e jogaram fora. Mas, vereadora, foi uma ideia muito grande. É a questão das câmeras, tá? Eu já solicitei ao executivo câmeras para as repartições públicas também, nas nossas praças. É de suma importância, porque se vocês verem perto do Cristo, há um vandalismo até de adultos. Jovens colocando a sua namorada sentada em cima daquela nave para bater foto. Pais colocando crianças, sabe? Então, não há um respeito. Não há uma proteção também. Mas se não estão vendo que é uma escultura, não tem porquê. Por que não bate uma foto próxima, né? Às vezes é um erro. Passou 3 dias, um casal veio em lua de mel para Colares. Foi embora ontem. Amou Colares. Então a gente fica muito feliz quando a pessoa sai daqui falando bem do nosso município, entendeu? Escolheu Colares para passar 4 dias aqui. Então eu até ainda cheguei ao ponto de levá-los a algum ponto turístico. E isso aí engrandece e valoriza muito a gente. E quando o senhor relata, senhor presidente, a questão dessa falta de respeito até de funcionários e até de algumas pessoas da nossa sociedade, por incrível que pareça, de moto eu passo, mas de carro jamais. A nossa prefeita, ela se aborrece quando ela sabe disso, que nem ela usa do poder para passar ali, vão dar a volta. E ela até já disse, se o carro que eu tiver, eu não estando dentro, mas o motorista passou, ela disse que ela demite. Então, a gente tem que colocar ordem na casa, começando por nós. E eu acho assim, infelizmente, a gente tem que até de fazer um trabalho educativo, demora muito, mas às vezes a educação parte de casa, não parte só da escola. A escola é complemento. Então, eu espero que cada um de Vossas Excelências também nos ajude essa questão. Fiquei feliz agora, todos solidários com essa questão do trapiche, mercado, a questão da rua. É isso que a sociedade quer, que a gente se una para o bem-estar do nosso município, para o bem-estar da nossa população. Obrigado, presidente, mas a partir de agora, daqui a pouco, eu irei ter uma conversa com a prefeita para a gente agilizar essa questão do trapiche mesmo, que é de suma importância. Obrigado. Obrigado, novo vereador. Com a palavra agora o vereador Renan Magalhães. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, à mesa, todos nós vereadores, ao nosso programa Quebrando a Banca, que leva essa comunicação a todos. Aos funcionários dessa casa, primeiramente quero agradecer a Deus nesse momento de mais uma sessão. Quero deixar minha fala aqui sobre a fala do nosso nobre vereador Vladimir. Fico feliz também da reforma do mercado, que é um benefício para o nosso município, que possa fazer uma boa reforma, uma boa ampliação, que seja um projeto muito bom para a nossa cidade. E quero dizer também, senhor vereador, que possa fazer uma reforma naquele mercado municipal e também que funcione uma coisa como os fiscal daquele mercado, que eu acho um desrespeito muito grande com a nossa população. Quando a gente chega no mercado, não tem uma tabela de preço do pescado, como na safra e na antissafra. Hoje tem um secretário de Agricultura. Eu quero deixar claro aqui, estamos na Semana Santa. Vamos entrar agora na segunda-feira na Semana Santa. Não sei se ele já fez abastecimento do nosso mercado municipal, se já tem estrutura para fazer, porque a gente chega lá, a gente não sabe nem qual é o preço do pescado.
Aí fala o que está na antissafra. Então bora colocar 2 tabelas na safra e antissafra do mercado municipal. Porque tem fiscal ali que é para estar fiscalizando, que é para estar ouvindo ali a população que chega lá. Tem pessoas que chega, não tem mais nem vontade de ir lá no mercado comprar peixe, porque tem gente que está com a sua balança lá para trás, pesa e já deixa assim para o funcionário, para a pessoa que chega para comprar, e bota preço em cima de preços do pescado. Eu quero deixar aqui com o secretário de Agricultura que ele tome providência sobre essa situação do mercado, porque ano passado a gente tocou a mesma situação aqui, o presidente falou sobre os pescadores também, falou sobre essa situação do preço, que pagam um preço para os pescadores, chegam aqui, o talista quer colocar um absurdo para o consumidor final. Quero também falar sobre a situação do trapiche, como aqui o Dr. Nobre Vereador está falando. Ano passado questionamos de novo sobre a situação do pedestre que chega, a gente caminha ali na orla, a gente vê a situação dos motoqueiros que passam em velocidade em cima lá da nossa orla que a gente ainda tem, que tem que cuidar essa orla. E dizer que eu não acho que colocar mureta, ou então, como aqui o nobre vereador falou, colocar uma pessoa para ficar fiscalizando, porque se só uma pessoa não vai funcionar, tem que ser de 2 a 3, porque tem vários, é uma pessoa de manhã, uma tarde e uma noite, que não respeita. Mas eu acho da gente reunir com as pessoas, com os pescadores, com os carregadores, que tem os carrinhos, que de primeiro a gente sabia muito bem que era paneiro, hoje já tem os carrinhos, de colocar lá 2 muretas e colocar a corrente. E cada um daqueles tem uma chave do seu cadeado para passar com os seus carrinhos. Entendeu? Porque eles têm também que zelar por aquele trapiche. Porque a gente via como era de primeiro, eles traziam lá da Baixa Mar, com o paneiro, no atoleiro e atoleiro que a gente via. Então, o ex-prefeito, o Ivanito, que fez essa emenda, que fez o tempo da Ana Júlia, que trouxe esse trapiche, é muito importante, até para o nosso turismo, que a pessoa chega na nossa ilha e vai ver um pôr do sol, e ver, e que faça também, que possa também ter uma pessoa, como a gente falou aqui, para zelar, para ter uma organização ali, que a gente vê caixas e caixas dos pescadores ali, que é tudo, às vezes não tem nem passagem, não tem para a gente andar de pedestre ali, porque aquele absurdo. E também na frente do mercado municipal, que a secretária de obra possa colocar uma iluminação em frente ao mercado municipal, que dá acesso lá para trás da orla, que é tudo escuro, em frente ao mercado municipal, a gente vê o descaso ali da orla, e uma lixeira, que você vai na nossa orla, tem uma lixeira, a nossa orla municipal tem uma lixeira, e é um absurdo de lixo lá para baixo que jogo, você vê, é um absurdo de lixo lá para baixo que é jogado, e não tem uma lixeira. Aí vão questionar porque vão reformar o mercado, mas pode solucionar antes da reforma a lixeira aí naquele perímetro da nossa orla municipal. E que possa também fazer o reparo da iluminação pública na orla, que tem mais de 6 pontos que estão queimados na nossa orla de iluminação. Quero deixar também o meu repúdio aqui sobre o caso que aconteceu semana passada, uma tragédia na nossa PA, no perímetro da Goela da Morte. Que o secretário de Agricultura, junto com a Defesa Civil do nosso município, tome uma atitude para ver esses casos que estão acontecendo, dessas árvores. Agora o nosso nobre vereador falou aqui, o Elcínio, sobre da zona rural que está caindo em cima desses fios da Equatorial, da internet, porque lá na Goela da Morte tinha 2 árvores
que falava que ia cair, caiu uma. Teve a tragédia lá com um pai de família, aconteceu, foi a óbitos. E agora, quando acontecem as coisas, a Defesa Civil está lá. Só quando acontece, mas não tem um planejamento para não acontecer de estar podando essas árvores. Aí o secretário vem aqui e diz que é PA. É a PA. Mas se você puder solucionar as coisas para não acontecer, você pode estar fazendo. Por que não se junta o secretário de Meio Ambiente com a Defesa Civil para solucionar essas coisas? Estavam lá no dia que aconteceu, estavam fazendo a Defesa Civil, mas está aí, ó. Hoje está fazendo 8 dias. Não foram lá tirar outra árvore que está quase para cair lá. Quando acontecer outra tragédia, vai estar lá a Defesa Civil. Com todo respeito. Parece o Batman, só capa. Entendeu? Porque a gente não vê uma solução, não vê nada dessa Defesa Civil solucionar. Só quando acontecem as coisas que coloca o seu colete, chega lá e fica, parece um bombeiro militar. Entendeu? Porque aconteceu a tragédia com pai de família, podia muito bem ter, antes do inverno amazônico, ter ido lá e solucionar a situação dessa árvore. De terem cortado, podado, mas faz mais de uma semana e não foram tirar outra árvore lá, da nossa PA. Aí quando cair, vão chegar lá, e no outro dia o secretário de Meio Ambiente estava lá fiscalizando, já ia tendo outro acidente. O imprudente deixou o carro dele no meio da PA. Aí passou o pedestre, e aí acontecendo outro acidente, no mesmo local que aconteceu. Então, nós vereadores, eu quero que tome uma providência esse secretário de Agricultura, junto com a Defesa Civil, que possa fazer um trabalho, e sobre também, relatando, sobre as nossas árvores da nossa orla, que possa podar lá embaixo, que está um absurdo de grande as árvores, que possa podar. E sobre aqui a secretária de obra, que ano passado eu questionei aqui sobre o coreto do município, que fizeram um coreto, e até agora a gente não sabe quanto foi o valor desse coreto. A gente pedimos aqui, solicitamos, o líder do governo me falou, quando na fala que eu falei do telhado, ele me falou que estavam tirando a madeira. Depois de um mês e meio, a gente foi lá, o telhado, ele me falou que era de madeira. Eu não sei como é o projeto que está. Quando a gente foi ver, estava o telhado tudo de metalon lá. Aí a gente não sabe como é o projeto, quanto é o valor, a gente não sabe de nada. E está lá o coreto, eu acho que nem pintaram, eu não sei, não inauguraram nada. Está lá coberto, com aquela telha, que colocaram por baixo até isopor, só por causa do calor, que é demais, e que possa encaminhar para a Câmara, o presidente, solucionando esse valor do coreto, para a Prefeitura, para a gente saber qual foi o valor do coreto e o projeto que venha, para a gente ver se está certo sobre esse coreto lá. Meu muito obrigado a todos, um bom final de semana, que Deus abençoe a toda a população colarense. Questão de ordem, senhor presidente. Para um pequeno esclarecimento ao nobre vereador, referente ao coreto, o engenheiro e o artista plástico, que já esteve aqui em Colares, o que fez, pela questão pintura e os últimos detalhes, o tempo está atrapalhando, porque ele vai ter que finalizar a imagem da Nossa Senhora que está lá dentro do salão paroquial. Vai ser uma imagem grande que vai ficar ao lado da igreja, é um terço que veio de Portugal. Eles estão vendo uma questão de segurança para que seja colocado. Então ele vai terminar
o Coreto, ele esteve aqui essa semana, tá? Conversou com a prefeita, trouxe outra pessoa também para ajeitar outras questões. Em breve vem coisas boas também em termos de a entrada da cidade, vai ser umas coisas diferenciadas aí, deixa concretizar para depois a gente falar, porque eu não gosto de falar algo de repente não aconteça. Eu só falei a questão do mercado porque eu estava lá, vi o projeto, vi a medição, tudinho. Se não fizer, o doido vai atrás, porque eu não vou me expor ao ridículo e falar uma coisa e não for feita. Eu estou no calo, vou para cima. E então, nobre vereador, é um direito sim de cobrarmos, porque está lá o Coreto, ninguém inaugurou, mas a justificativa que ele deu, que eu estava na reunião com ele, é que o restante que tem que fazer, o período está atrapalhando. Mas eu creio que parece que segunda-feira ele já está aqui para ver, principalmente o andamento da Santa. Eles querem fazer só uma inauguração. A imagem está lá, falta pouca coisa para adaptar, pintar e colocar, porque ela vai ser uma imagem muito grande da Nossa Senhora, vai ficar bem ao lado da igreja, tá? Mas não justifica as minhas palavras. Tem que mandar um ofício mesmo encaminhando, pedindo esclarecimento. Isso é a real situação, vereador. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Muito obrigado pelo esclarecimento, senhor Vladimir. E quero também deixar aqui meu agradecimento à secretária de obra, que na última sessão te cobramos uma iluminação da Praça Miguel Gondim, e ela solucionou lá a iluminação. Não está daquele jeito como a gente quer no nosso município, como a pessoa falou, que vamos fazer uma reforma na praça lá Miguel Gondim, agora nesse perímetro agora de maio ou junho, mas foi uma solução que estava no escuro ali aquela praça, ela solucionou, a secretária de obra, de colocar uma luminária lá, tá bom? Quero agradecer a secretária de obra, muito obrigado. Dando sequência à nossa sessão, gostaria de chamar a nobre vereadora Vanise Soeiro para fazer o uso da palavra. Bem, bom dia a todos, mais uma vez. Bom dia a todos que nos acompanham através do Quebrando a Banca, a todos os funcionários desta casa. Estamos aqui mais uma vez, muita felicidade para discutir os assuntos importantes para o nosso município. Eu gostaria de iniciar a minha fala comentando sobre uma visita que eu fiz durante essa semana no posto de saúde da comunidade de Fazenda. Subo a esta tribuna com sentimento de tristeza por ter presenciado a situação triste que tanto os pacientes quanto os profissionais da saúde trabalham naquele local, sem condições legais para que esses profissionais possam atender a população da comunidade de Fazenda, bem como também as comunidades ali na proximidade. As salas, vereador Emerson, possuem ar-condicionado, mas nenhum funciona. Segundo relatos, não tem manutenção. O posto de saúde da comunidade, nobres colegas, não tem nem porta. Pasmem, não tem nem porta. Imaginem vocês que se um local que é para atender bem a nossa população não tem nem porta.
Por aí vocês já conseguem imaginar o descaso em que se encontra a saúde no nosso município. A sala de espera, onde os pacientes aguardam por atendimento, eu posso dizer que até correndo risco, porque a cadeira é aquela superfície que seria para sentar, ela é solta. Então imaginem vocês que nem o paciente e nem muito menos o profissional de saúde tem condições de trabalhar no nosso município. As salas quentes. Então eu gostaria, senhor presidente, de solicitar neste momento um requerimento verbal para que seja feita a reforma desse referido posto de saúde, para que a comunidade de Fazenda possa ser atendida de forma digna, para que os profissionais da saúde que trabalham naquele local tenham condições para atender bem o nosso povo, que é dessa forma que o nosso povo merece. E mesmo que esse nosso requerimento não seja bem logo atendido, eu gostaria de solicitar de forma urgente a secretária de saúde do nosso município, para que ela possa fazer os reparos emergenciais naquele local. De pintura, da manutenção do ar-condicionado. É impossível um psicólogo que trata a mente humana atender numa sala quente daquele jeito. É impossível um médico atender tantos pacientes numa sala extremamente no calor. É impossível isso. Será que a nossa secretária de saúde entende mesmo de saúde? Fica aqui a pergunta. Então solicito a ela para que seja feito os reparos emergenciais naquela unidade que não tem, vereador Emerson, o banheiro masculino. Ali todo mundo usa o mesmo banheiro, é um absurdo. É muita falta de respeito com o nosso povo. Eu espero que esse pedido seja atendido. Eu achei até interessante, vereador Emerson, que no dia seguinte, aliás, no mesmo dia eu comentei num grupo de WhatsApp que a próxima visita seria lá no posto do Guajará, que aí, meu amigo, nem se fale como é que tá. E fiquei feliz, porque no outro dia já tinha uma equipe lá para divulgar uma reforma. E eu espero, olha, que seja sabor reforma, que seja sabor reforma, que não seja aquela reforma que só lava as telhas, que só deixa a mesma perna manca cheia de cupim e nós vamos ficar fiscalizando, porque a função do vereador é essa, é fiscalizar. E eu não aceito e não vou admitir que funcionário, ou então gente que mora, vereador Emerson, em outro município, mas se dói pelo trabalho do vereador, que venha desmerecer o meu trabalho, falando, mas cadê o teu deputado? Cadê? Tu não pede emenda para o teu deputado? Eu quero aqui te dizer que a responsabilidade pelos postos de saúde do nosso município é exclusivamente da Secretaria de Saúde, como da Prefeitura Municipal. Não venha não querer jogar culpa para fantasiar que a responsabilidade não é da gestão municipal. É da gestão municipal, sim. É melhor assumir que defende um governo que é um verdadeiro descaso, que é uma verdadeira vergonha. Eu me sinto envergonhada, vereador Emerson, de entrar num posto de saúde que não tem porta, onde não tem copo descartável. O paciente, ele toma água ali no copo de vidro, porque não tem copo descartável. Cadê o recurso federal, o recurso estadual que vem para o município? O que está sendo feito? Nem tinta está dando para pintar os postos de saúde?
Parece que não, né? Mas aí a culpa é da vereadora que está indo lá fazer o trabalho dela de fiscalizar. Fiquei muito feliz que o posto de saúde lá da comunidade do Guajará, que o forro já estava no chão, cupim para todo lado, péssimo atendimento para a população, vai ser reformado. A gente fica feliz porque é isso que a gente quer e vamos ficar fiscalizando essa reforma, porque é essa a nossa função. Gostaria aqui de solicitar, senhor presidente, que seja enviado um ofício à Equatorial, que seja feita a troca daquele poste que está com risco eminente de queda ali na Goela da Morte. Nós esperamos que a Equatorial atenda esse pedido que está colocando, sem dúvida nenhuma, o risco de muitos que passam ali diariamente naquele trecho, e nós não queremos que aconteça o mesmo que aconteceu recentemente com aquele trágico acidente. Então, que a Equatorial faça a troca urgente desse poste que fica localizado ali na Goela da Morte. Eu acho que todos sabem qual é que eu estou falando, que já está tombado. Gostaria também de solicitar à Secretaria de Obras para que seja também, é um assunto que nós tratamos muito aqui, falando sobre iluminação pública, mas eu gostaria de pedir atenção especial da Secretaria ali para o bairro do Bacuri, que é um bairro onde nós recebemos muitas reclamações, muitas denúncias. Essa semana mesmo eu recebi várias denúncias acerca da iluminação pública nesse referido bairro, que é um bairro que vem cada vez mais crescendo, é um bairro onde a gente entende que merece essa atenção. Então, para que seja feita a troca de lâmpadas, né, bem como limpeza, né, ainda mais agora que a prefeitura fechou um contrato com mais de R$500 mil para roçagem, capina e limpeza de ruas. Então agora vocês não tenho dúvida nenhuma de que a nossa cidade vai ficar mais limpa, vai ficar mais bonita. Tem também nesse contrato a pintura do meio-fio, né, roçagem, capina. Então, nós esperamos que também o bairro do Bacuri, bem como os outros bairros, como Maranhense, Jangolândia, sejam atendidos, né, dentro desse contrato aí que a Prefeitura Municipal de Colares fez. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereadora Vani Soeiro. Reforçando a respeito do que a Vossa Excelência falou, dos postos de saúde, ali na fazenda nós sabemos que a cadeira de dentista lá só funcionou no dia da inauguração. E nem conseguiu terminar os atendimentos, né? De lá para cá nunca mais funcionou a cadeira de dentista lá na fazenda, né? E esta semana eu estive aqui no Jangolândia, no posto de saúde do Jangolândia. Eu tive a semana passada e teve informação que os ar-condicionados não estavam funcionando, nem o da vacina. E procurei a secretária, ela me falou que no outro dia ela estaria mandando a empresa vir verificar a situação para solucionar a situação. E essa semana eu fui novamente lá ali no Jangolândia e continua do mesmo jeito. E perguntei se tinha ido algum técnico lá. Eles falaram que o técnico foi lá e só olhou e foi embora. E eu essa semana novamente falei com a secretária e ela falou que tinha sido resolvido. Eu falei, não senhora, o técnico foi lá e só olhou. Então a gente não consegue entender, né? As empresas que são contratadas para executar um determinado trabalho, e as empresas fazem aqui no município de Colares o que elas querem. Porque o ano passado, uma das primeiras sessões que foi realizada aqui, eu cobrei, meti um requerimento solicitando adesivação nos carros municipais,
para que nós pudéssemos identificar se esses carros realmente não estavam fazendo desvio de conduta, né? Mas o que eu teve de resposta é que a empresa não concordava com a adesivação do carro. Agora imagine, eu contrato uma empresa e ela vem mandar aqui no meu município. Eu acho que isso está errado, esse negócio, nobre vereador Marco Jorge. Porque se os carros fossem adesivados, nós tínhamos mais condições de fiscalizar aonde esses carros, e não só nós, vou dar um exemplo aqui, não só nós, mas um exemplo, um carro adesivado de uma determinada prefeitura, levando pessoas para tomar banho em Salinas, não sou eu que vou denunciar, são pessoas que vão estar lá vendo um carro público, né? Vendo carro público numa praia. Então não sou eu que vou denunciar, não estou dizendo que aqui a prefeitura tem, não, estou me referindo a outras prefeituras que muitas das vezes carros vão para fazer isso. Então por que não adesivar o carro? Por que a empresa diz que não pode adesivar o carro? Pode sim, pode sim. Se eu tivesse condições de contratar um carro aqui para a Câmara Municipal de Colares, ia ter que ser adesivado com adesivo da Câmara Municipal de Colares. Se a empresa não concordasse, trazia uma outra empresa para cá. Então tem coisas que eu não consigo entender ainda, né? Então deixo aqui a minha sugestão também, a nossa secretária de Educação, sempre tem me recebido muito bem quando tenho lhe procurado, sempre ela tem me atendido. Infelizmente os problemas não são solucionados, né? Mas de saúde, deixo aqui o nosso reforço no que a nossa vereadora falou. E ontem estava conversando eu, aproveitando a oportunidade com a nossa vice-prefeita, e falou, nós estamos com uma falta aqui no nosso município de remédio, falta de médico. E para acabar de completar, nobre vereador Marco Jorge, nós não temos aqui no nosso município recepção. As pessoas que estão nos postos, que estão nas entidades públicas, não sabem recepcionar. Não sabe dar um bom dia para quem chega lá. Você já observou isso? Né? Essa semana eu tive uma reunião aqui com nossas colaboradoras e solicitei, eu não tive nenhuma queixa a respeito de mau atendimento, mas eu solicitei para elas que atendem bem as pessoas, que recebam com carinho aqui nessa casa, que ofereçam um café, ofereçam um suco, ofereçam uma bolacha que tiver aqui, mas receba com carinho, porque se a gente quer ser tratado bem, a gente também tem que tratar bem as pessoas. E aqui, os nossos órgãos públicos aqui, tem pessoas que não sabem receber as pessoas. Além de estar faltando algumas coisas, ainda está faltando educação às pessoas que estão recepcionando. Então, deixo aqui já meu agradecimento e a minha queixa, né, a esse tipo de situação. Então vamos dar continuidade, né? No caso seria eu, né? Vamos lá. Questão de ordem? Pois não. Só para pegar um pouco da fala da vereadora Vanise, né? A respeito do posto da reforma do Guajará, certo? Que não influenciou em nada, né? Sobre o que a parlamentar falou. De ela ter colocado lá que ela ia fiscalizar o posto do Guajará. Que isso não aconteceu. Nós tivemos uma reunião, eu e o vereador Marco Jorge, falamos para o nosso secretário de Planejamento sobre a reforma e ampliação do posto de Maracajó e Guajará. Então, o secretário nos orientou a procurar casa, certo? E então nós estávamos com dificuldade na casa de conseguir, porque tem que ter uma casa enlajotada, com forro, para organizar, que vai trabalhar com saúde. E por esse motivo que ainda não tinha começado ao andamento do posto. Quando é domingo agora, a gente vai fazer a mudança lá, já para organizar, para ser passado pela reforma. E eu queria aqui agradecer a nossa secretária, Luciane Barata, a nossa prefeita Maria Lucimar. Nós sabemos da dificuldade, nós sabemos que não é só o Guajará, não é só o Maracajó, mas as coisas elas vão acontecendo por etapas. Ninguém pode abraçar o mundo, porque nós sabemos da dificuldade que tem. Tem um posto que o da Fazenda realmente está precisando de uma ampliação lá e uma reforma, mas o Senhor vai abençoar a nossa prefeita. Eu tenho a certeza que a reforma ela vai chegar em todas as unidades dos postos para ser reformado e dar uma saúde de qualidade ao nosso povo colarense. Questão de ordem. Aproveitando o ensejo do nosso presidente Gideon Soares, a respeito dos adesivos, né,
dos carros públicos municipais. Infelizmente, a gente vive uma manobra política, onde a culpa é jogada para as outras entidades, justamente para que o caso continue acontecendo. Eu sempre disse aqui nessa casa que o caminho mais curto para solucionar isso é o Ministério Público, até porque nós temos a Lei de Transparência Municipal. A Lei de Transparência ela é bem específica, que todo bem público deve ser publicado ou identificado no município. Temos um portal da transparência, não temos dados dos carros que são utilizados. E uma questão bem interessante, né? Eu contrato, eu alugo o veículo e eu não posso adesivar ele para identificar que ele está alugado para mim. Vereador Renan, o que é que eu estou fazendo então com o dinheiro público? Se o dinheiro que eu estou gastando, eu não tenho direito de cobrar nem sequer a característica do que eu estou consumindo. E, vereadora Vanise, eu gostaria de... A gente poderia fazer, sabe o que, vereadora? Essa semana, agora, ficar disponível para ir visitar a UBS de Genipaúba da Laura. Então nós temos de 6 a 7 dias para esperar o vídeo da prefeitura publicando a reforma lá, como eles fazem, como fizeram no Guajará. Bora, vereadora? Bora contar esses 7 dias aí para ver se eles vão publicar uma reforma lá. Quem sabe dessa forma eles se solidarizam e fazem a reforma que o povo tanto precisa lá na comunidade de Genipaúba da Laura, que o posto está caindo aos pedaços também. Aproveitando que a gente está ao vivo aí, a prefeitura vai ficar ciente do nosso posicionamento, então bora esperar o vídeo agora. Vamos fazer esse desafio, né, vereadora? Se eles não fizerem, nós vamos lá fazer nossa fiscalização, né? E trazer ao público a realidade que a UBS de Genipaúba da Laura se encontra. Então, eu tenho certeza que se essa casa se manifestar junto ao Ministério Público, hoje os carros alugados do município já estariam adesivados. Então, vereadora, eu lhe faço até um convite, que a gente possa estar fazendo essa denúncia ao MP, buscando soluções para os problemas do nosso município. Obrigado. Obrigada, vereador. Questão de ordem, senhora presidente. Queria que a Câmara, o presidente, enviasse um ofício para a prefeitura solicitando a empresa que presta serviço dos automóveis e todas as secretarias que é prestado serviço, os carros que são alugados para o nosso município, para esclarecer no ofício os carros e as secretarias que são usados, os carros que é terceirizado. Por que, nobre vereador Emerson Ponzinho? Às vezes a empresa, ela terceiriza, mas tem carros aí que está alugado, que é próprio daqui do nosso município e está alugado. Então a gente pede um esclarecimento da prefeita que possa enviar para essa casa aqui todas as secretarias que tem carros alugados dessa empresa e saber qual é essa empresa, porque há uns meses atrás a gente foi visto aí uma empresa fantasma que prestou serviço na eleição, que foi carro alugado para vice-prefeita, foi carro alugado para prefeito e era fantasma a empresa. Então que a gente possa saber da onde é essa empresa que está prestando serviço para o nosso município. Eu quero deixar esse apelo à presidência, tá bom? Ok, vereador. Obrigada. Se o nobre vereador me permitir acrescentar, né, no ofício dele,
que venham denominados modelos e placas dos veículos que estão alugados para o município de Colares, de todas as secretarias e da função executiva também. Com certeza. Obrigado, vereador. Porque tem carro na balsa que é passado como TFD. É passado como TFD e a gente quer saber qual é o significado desse carro, se está alugado, se está prestando serviço para o nosso município. Então, se é para fazer o certo, bora fazer o certo, entendeu? E o senhor presidente que toma providência sobre a situação que está acontecendo no nosso município. E aproveito o momento, eu gostaria também de solicitar que esta casa oficializasse a Secretaria Municipal de Saúde e ao diretor que controla o TFD no município, que realmente ele passe a relação, eu estou pedindo a 2025, dos carros que transitaram no município como TFD e que venha anexado os extratos da balsa, dos pagamentos da balsa que os mesmos carros utilizaram de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025. Obrigada, vereador. Nós temos aqui os requerimentos verbais, temos aqui o requerimento do vereador Emerson, solicitando à Secretaria de Infraestrutura para que seja feita a limpeza das margens dos ramais, certo? Requerimento em discussão. Com certeza, peço a permissão. Este requerimento foi solicitado de acordo com muitas denúncias e reclamações que recebemos, e até porque também utilizamos os nossos ramais todo santo dia. E o que nós vemos é que os ramais estão fechando, pois as suas laterais encontram-se sem manutenção, cheios de árvores, lixos e outros. Então, hoje, solicitar essa manutenção, essa limpeza, não é cobrar nada demais, mas sim cobrar um espaço digno para que a população possa trafegar e possa exercer o seu direito de ir e vir, que é um direito que é garantido pela Constituição Federal. Então, peço o apoio dos nobres vereadores para que possamos estar aprovando esse requerimento e espero que a Prefeitura Municipal de Colares, junto com a Secretaria de Obra, possam estar atendendo o mesmo. Para contribuir, senhor vereador, com o seu requerimento, também entendo como muito importante, principalmente para quem trafega todos os dias. Nós entendemos que o risco de acidente com essa questão pode ser evidenciado ainda maior, então tem com certeza todo o meu apoio. Requerimento em votação. Como vota o vereador Marcos Jorge? Voto sim. Como vota Continua. Como vota o vereador Elson? Voto sim. Como vota o vereador Renan? Sim. Como vota o vereador Emerson? Voto sim. Como vota a vereadora Vanise? Voto sim. Requerimento aprovado. Temos aqui o requerimento verbal de minha autoria, solicitando a reforma
do posto de saúde da comunidade de Fazenda. Foi bem explanado na tribuna, então só reforço ainda mais o apoio dos nobres vereadores para que nós possamos aprovar esse requerimento e assim poder dar dignidade no atendimento para os moradores da comunidade de Fazenda. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Como vota o vereador Marcos Jorge? Voto sim. Como vota o vereador Elson? Como vota o vereador Renan? Sim. Como vota o vereador Emerson? Sim. Como vota a vereadora Vanise? Eu voto sim. Requerimento aprovado. Com sua permissão, senhora presidente, após a nossa discussão de hoje sobre os casos de saúde no município, eu, dentro do regime interno desta casa e da lei orgânica municipal, solicito ao presidente desta casa que, de acordo com o artigo 94 do regimento interno desta casa, inciso 1º, as informações que não foram prestadas, tanto pela Secretaria Municipal de Colares e seu secretariado, o nosso presidente possa estar aplicando as penalidades previstas em lei. E dessa forma, dando conhecimento a este plenário das mesmas penalidades. Obrigado, secretário. Obrigada, vereador. Bem, tratada todas os assuntos que nós tínhamos para a segunda ordem do dia, deixo aqui aberto as considerações. Pelas considerações finais, eu gostaria de desejar a todo o povo colarense, aos nobres vereadores, aos nossos ouvintes do Quebrando a Banca, aos que estão presentes, um fim de semana abençoado e que esta Semana Santa seja uma semana de reflexão, de paz, de amor, que todos possamos ser abençoados por Deus e que esta casa sempre seja abençoada e que possamos tratar nosso trabalho sempre com seriedade e dignidade. Obrigado. Obrigada a todos os vereadores. A sessão de hoje está encerrada.